porque ali não é um lugar para atender só eu e a Má, assim, para É. atender o maior número de mães possíveis. A ideia é justamente isso, desenvolver a criança. Brincando, claro, que é a forma que eles desenvolvem, mas não só, elas não ficam só lá, senta aí e brinca. Não, tem toda uma atividade direcionada, sem que elas percebam que estão sendo direcionadas. É muito legal, é muito bacana. Olá, sejam muito bem-vindas ao Mamma Mia. Eu sou a Erika Dorta Bela Mares. e estamos aqui hoje com a Isabela e com a Marina, que elas têm um projeto incrível que a gente vai falar hoje sobre um coworking familiar, né, meninas? Isso. E a gente quer saber tudo sobre esse projeto maravilhoso que a gente viu e ficou encantada. Como é que surgiu a ideia? Como é que funciona a rotina de trabalho nesse espaço? Conta pra gente como é que foi. Bom, boa tarde, prazer estar aqui. A ideia surgiu de uma necessidade de toda mãe, trabalhar e conciliar a maternidade com a carreira, né? Então, a gente tinha essa necessidade e aí a gente criou esse espaço que é incrível, que está fazendo o maior sucesso hoje, da nossa necessidade de querer estar perto das nossas filhas enquanto a gente trabalha, sem precisar pagar a escola e ficar longe, né? Porque na escola a gente não consegue ver a criança o tempo todo. Lá a gente consegue ver as crianças enquanto a gente está trabalhando. E como é que é o perfil, assim, dessas mães que procuram esse espaço, né? Porque eu também imagino que vocês, pelo que eu entendi, vocês tiveram uma mudança na carreira de vocês para abrir esse espaço. E o perfil das mães que hoje procuram esse espaço, conta um pouquinho como é que foi essa virada da carreira de vocês e o perfil das mães que hoje procuram esse espaço. Buscam. Uhum. Então, primeiro surgiu de uma necessidade nossa, né? Então a gente fala que nós somos os nossos primeiros clientes lá do Materlab. Então a maioria é mãe com filho pequeno, com bebezinho recém-nascido. A maternidade ela causa uma mudança na vida e principalmente na carreira da mulher, né? E da família que recebeu aquela criança. Então hoje o nosso perfil são de bebês de 2 meses e a gente não tem limite de idade. Então a gente recebe mães com filhos. A maioria do nosso público hoje tem de 0 a 2 anos. As mães, a gente tem mães que mudaram de profissão, tem mães retornando de licença maternidade, tem mães que começaram a empreender, a gente tem de Mudança de tudo. carreira, Mudança de tudo. carreira, então a gente tem esteticista, a gente tem arquiteta, a gente tem pedagogas, a gente tem psicólogas, a gente tem N profissões, N mães trabalhando de lá. Que querem estar perto dos filhos, né? Assim, porque incluindo todas essas alternativas que vocês deram, a mãe, depois de que tem um filho, quer ficar perto, né? Isso. Não quer abandonar a carreira, porque existe a profissional e tem que cuidar desse lado dela, mas quer ficar perto do filho. E o Materlab, ele Juntou tudo junta isso. tudo Junta isso, tudo entrega isso, que tem uma riqueza E nesse não é só estar perto espaço. dos filhos, né? Tem todo um serviço ali de apoio para essa criança que chega, né? Uhum. A nossa ideia principal foi ser rede de apoio para essas mães. Então, a gente acolhe essas crianças, elas fazem uma adaptação humanizada, respeitosa, no tempo delas. Nenhuma criança é simplesmente deixada lá. Então, a mãe pode ir quantas vezes ela quiser. Hoje em dia, a gente tem mães que começam trabalhando de dentro do nosso espaço das crianças, a gente coloca uma mesa para ela dentro do espaço das crianças. E aí, conforme as crianças vão se sentindo seguras, conforme elas vão se sentindo bem ali dentro, as mães vão saindo até ir para o espaço dos adultos. Então, é tudo com muita calma e no tempo de cada criança e de cada mãe também, porque tem mãe que também não quer sair de pertinho. Uhum. Não, é sensacional, né? E tem essas demandas, né? Vocês atendem essas demandas da mãe que quer trabalhar junto com o filho, da mãe que quer deixar o filho, né, para ir fazer alguma coisa fora de lá. E da mãe que quer trocar serviço. Gente, vocês incluíram tudo mesmo. A gente Tudo. pensou em todas as opções do que uma mãe precisava, né, Bela? A gente queria Sim. ser rede de apoio real, assim. Então eu não posso, a gente não limita idade de criança, a gente não limita tempo das mães e a gente não limita estar lá ou não. E a gente criou uma rede de network também muito bacana, né? Que as nossas clientes consomem entre si e uma ajuda a divulgar o trabalho da outra. Então, além de ser um espaço para trabalho, é também um espaço de divulgação e de ampliação dessa rede, que é incrível mesmo, né? E antes desse espaço, né, que vocês criaram, com essa troca riquíssima entre as mães, enfim, como é que era o dia a dia de vocês, assim, com as crianças, né? Como é que era, assim? Como é que ficou antes e depois, assim?
Era loucura, igual toda mãe que trabalha com o filho pendurado, né. Eu atendia antes da minha filha nascer, eu era fisioterapeuta, então eu saía para atender, minha filha ficava no escritório do meu marido com uma babá, e não era um modelo ideal para mim, porque eu queria estar perto dela. Com 1 ano ela foi para a escola, que também não foi uma escolha que eu teria hoje, né, a minha mais nova, que tem 4 meses, não vai para a escola com 1 ano, porque hoje eu tenho uma Materlep. Então, e depois trabalhar com computador, né, eu transitei de carreira, depois que minha filha nasceu, eu passei a ser educadora parental e atender famílias, trabalho remoto, trabalho de computador, com uma criança pendurada também não era possível e hoje é. No meu caso eu tinha um ateliê, eu já fazia home office antes da pandemia, então eu já tinha sentido essa necessidade, foi por isso, foi a partir daí do nosso encontro que o Materlab surgiu, e eu já sabia que trabalhar com bebê em casa era impossível, eu precisava de um espaço diferente para poder trabalhar. Então foi a partir de uma necessidade nossa que a gente percebeu, porque não dá, não é produtivo trabalhar com a criança em casa. A criança quer e precisa, porque ela está no direito dela de querer a atenção ali da família, mas a gente também precisa de trabalhar e cuidar desses e aí cuidar dessas 2 áreas é justamente o que o Materlab faz. A gente fala que a gente conecta famílias e negócios juntos no mesmo espaço. E a pandemia mostrou, né, que não é nada fácil trabalhar de casa com as Gente, crianças Com no as mesmo crianças. ambiente, né, tendo que dividir o computador e a casa, e a tela, né, acabou sendo uma parceira muito grande das famílias durante a pandemia, e lá justamente a gente coloca as crianças para gastar energia, para brincar, para se desenvolver. teve um resgate, né, E Uhum, do aí brincar. Exatamente. uhum. e é isso que eu queria saber, conta desse espaço físico. Como é que vocês pensaram nesse espaço físico? Como é que é dividida ali a casa, né, de Uhum, vocês, pra assegurar essa infância, né, esse brincar uhum. livre, esse espaço que é tão importante para as nossas É. crianças. Eu sou pedagoga, né, então a gente fez um planejamento com a equipe de arquitetura que planejou, o nosso espaço, então a gente tem hoje uma brinquedoteca, com feirinha, fogãozinho, geladeira, são brinquedos que reproduzem a realidade da criança, mas de uma forma lúdica. E também a gente pensou no uso das cores, né, Mar, então são cores vivas, alegres, a gente tem o espaço aberto, tem grama, tem chafariz, tem areia, Tem tanque Que de areia, hortinha. legal. tem hortinha, tem sala de jogos pedagógicos, educativos. Acabou de chegar agora na nossa equipe uma neuropsicopedagoga incrível que coordena, então a gente fez questão de colocar, eh, pedagogas para ficar com as crianças, então a gente tem lá hoje uma equipe com 3 pedagogas. Porque a nossa ideia não era só que as crianças ficassem sendo olhadas igual uma babá, por exemplo, né, não Uhum. menosprezando, mas a gente queria que a criança desenvolvesse. Como mãe, a gente não queria que a criança ficasse só sendo olhada, a gente queria desenvolvimento. Então, nossos bebês, eu falo nossos porque a gente acaba pegando todos, É uma né. grande família, né, Exatamente. É. assim Então como a nossa. legal. Nossas crianças chegam, assim, a gente tem bebês que chegaram com 5, 6 meses, que não sentavam, hoje sentam, crianças que começaram a andar lá com a gente, então a Uhum. ideia é justamente isso, desenvolver a criança, brincando, claro, que é a forma que eles desenvolvem, mas, não só elas não ficam só lá: "Ah, senta aí e brinca", não, tem toda uma atividade direcionada, sem que elas percebam que estão sendo direcionadas, é muito legal, é muito bacana. Vocês comentaram também as férias, então foi Uhum. um momento super bacana, porque eu acho que para muitas mães o momento das férias é aquele momento que a gente fica assim, tipo: "O que Deus que nos eu vou acuda. fazer durante um mês É inteiro verdade. com a criançada em casa?" E Uhum. vocês conseguiram, dar continuidade para esse atendimento para as crianças, enquanto as mães conseguiram continuar trabalhando. Exatamente, a gente teve a colônia de férias que foi um sucesso, as crianças passavam o dia todo lá brincando, então era atividade das 8 da manhã às 5 da tarde, tinha criança que chorava na hora de ir embora e tinha criança que saía capotada e as mães falavam: "Obrigada". Essa era a Precisando ideia mesmo. mesmo, assim, de entreter essas crianças durante o dia, nas férias, que os pais não pararam de trabalhar. Então na colônia de férias a gente tinha crianças que os pais trabalhavam de lá, e as crianças ficavam na parte infantil, e pais que saíam para trabalhar fora, né, em escritórios, enfim, e as crianças ficavam lá também. Gente, Muito demais, legal. né. Podia ter todo bairro tinha de ter um espaço desse, né. É. Em Assim, hoje a breve. gente hoje a gente pensa no bairro e fala: "Ah, esse bairro é super sustentável". Isso aí tem que ser um espaço que devia ser obrigatório em todo bairro, Tem né. As planos de mães expansão? agradecem. Então, inclusive, até aproveitando esse gancho da Bela, vocês têm plano de expansão? Como é que tá essa história, assim? Porque tá bombando.
Temos sim. A gente tem um plano de expansão. Todo dia alguém fala isso. Ai, por que que não tem um Materlep aqui na Aqui minha do cidade, aqui no ladinho. meu bairro, É. né? A gente tá na zona norte de São Paulo, que é o nosso bairro, mas a ideia é expandir sim. A gente tá com a ideia de franquear, né? A gente já tá com uma empresa franqueadora, a empresa tá crescendo, graças a Deus. E aí a ideia é que tenha Materlep em todos os lugares. É porque vocês recebem um público que ainda não foram para a escola, né? Estão muito novinhos, assim. A gente, Uhum, né? Nós que somos mães, a gente tem isso de, ai, gente, será que eu coloco? Se eu tenho possibilidade, por que colocar tão cedo na escola? uhum. E o negócio de vocês captura esse público, né? Assim, Sim. entregando a Uhum, parte boa de estar com a criança e de colocar ela para socializar, né? A gente uhum. sabe a importância da criança socializar com os pares dela. Fala um pouquinho sobre essas idades, assim. Vocês separam as crianças por idade ou fica todo mundo junto? Como é que vocês enxergam isso? Então, a gente trabalha com um conceito na pedagogia que a gente chama de classe multisseriada, que são várias idades juntas no mesmo espaço. Porém, tudo com muito planejamento e a mesma atividade a gente desenvolve de formas diferentes conforme as capacidades e as habilidades que as crianças têm. Então, com os bebês a gente faz de um jeito, com as crianças que andam a gente faz de outro e as crianças maiores de outro, só que todas no mesmo ambiente. E é por isso que a equipe precisa sempre de estar muito bem preparada para a gente ir direcionando e ir estimulando, estimulando o desenvolvimento daquelas crianças. Então, é tudo feito um planejamento antes. Não sei se depois vocês vão ter oportunidade de ver, mas a gente tem lá o espaço com jogos pedagógicos, com brinquedos educativos, a maioria de madeira, sempre com uma intenção, né. Então acho que o principal desse trabalho é o planejamento que a equipe faz. Hoje, agora falando um pouquinho de vocês, assim, né, individualmente, como é que é a rotina de vocês? Vocês, durante a semana, assim, vocês acordam de manhã, aí já vai com a criança para vir para o espaço, como é que é? Conta um pouquinho pra gente. A minha mais velha vai pra escola de manhã, mas na hora do almoço eu busco ela na escola, ela almoça lá no Materlep comigo. Eu fico no Materlep até umas 14 horas, mais ou menos, e aí depois a Bela entra à tarde. A gente fala que o Materlep funciona 24 horas por dia, mesmo fora do espaço físico, porque eu sou da turma da manhã e ela é da turma da noite. É, Então a gente um reveza, casamento perfeito, foi o né. casamento perfeito. Então, de manhã eu vou com a minha pequena, eu fico lá de manhã com a minha pequenininha de 4 meses, e a minha mais velha vai só à tarde, né, ela fica do meio-dia, quando ela sai da escola, até umas 2h. Ela almoça lá, brinca um pouco e depois a gente vai pra casa. E aí a Bela assume o Materlep à Isso. tarde. No meu caso, a gente tem uma outra rotina familiar, minha filha acorda um pouco tarde, sim, então eu acordo mais cedo, faço o que tenho que fazer em casa, faço algumas coisas do Materlep que eu preciso de fazer de manhã, levo ela para a escola e vou para o Materlep. Quando dá umas 5h30, 6 horas, ela chega e a gente fica lá até às 8h, que o Materlep abre de 8 da manhã às 8 da noite. Então é mais ou menos assim, e no final de semana a gente se reveza, né, quando tem os eventos. Geralmente a gente tem evento todo final de semana dos nossos clientes ou nosso mesmo, então raro não ter nada acontecendo lá no final de semana, então a gente se reveza no final de semana cada uma. E, mas se não existisse o Materlep, as filhas de vocês estudariam integral? Vocês acham Sim. que provavelmente estudariam? A Provavelmente. minha mais velha, ela entrou na escola com 1 ano e ela ficava integral na escola, e isso me matava, de ter minha filha das 7 da manhã às 5 da tarde na escola, sendo que em alguns momentos eu estava em casa e não podia estar com ela, né, porque você não pode ir na escola e pegar, ficar 5 minutos, 10 minutos e devolver. E o conceito dessa proximidade do Materlep foi justamente disso, de em algum momento de intervalo de trabalho, você poder ir lá, você dar um cheirinho, você dar um abraço, você brincar com a criança um pouco e você volta pra sua reunião, você volta para o seu trabalho. Como se estivesse Então, numa casa, como se você né? estivesse em É. Olha que casa, legal. Inclusive o exatamente. Materlep é numa É casa, uma né, é um casa. casarão, e a gente quis mesmo trazer esse conceito de casa, né. De ser acolhedor mesmo, né, Uhum. não parecer um espaço. O espaço dos adultos é um espaço de trabalho, com mesas de trabalho, com cada família, né, cada pessoa leva seu computador, seu material de trabalho, então são cadeiras de escritório, mesa de escritório, mas é tudo colorido.
a casa inteira é colorida. Então, dá aquela questão de acolhimento mesmo. Então, a nossa cozinha é compartilhada, a gente tem geladeira que os pais podem levar a comida da criança e a própria comida. A gente tem comida que a gente oferece, né? A gente vende de um parceiro, comida caseira. Então, acaba virando realmente uma grande família. As mães, na hora do almoço, é muito engraçado ver, ai, meu filho tá passando por essa fase, o seu também tá? As mães de primeira viagem com as mães de mais velhos já conversam, já trocam essa experiência, é muito gostoso. Vira uma rede de apoio, né? Vira uma rede de apoio Uhum. e resgata essa necessidade de que realmente é preciso de uma aldeia para cuidar de uma criança, Uhum. Exatamente. né? Isso é muito legal, assim, é um negócio que se mistura com é muito humano, né? E é uma Muito. necessidade real que eu acho que toda mulher tem. Exatamente. A É. gente fala que a gente é uma grande família, a nossa casinha, que é o Materlep, então é para trocar mesmo, é para ser apoio mesmo, então todo mundo que está ali dentro se ajuda. Quando a gente foi contratar as nossas funcionárias, a gente fazia questão que fossem mães ou mulheres, então era um diferencial ser mãe. Inclusive, uma das nossas colaboradoras não, ela queria desmarcar a entrevista de emprego porque ela não tinha com quem deixar o filho. Eu falei, não, mas espera, você tem que levar. Não, mas como assim, eu posso levar meu filho na entrevista de emprego? Pode e deve. Essa é a ideia do Materlep, crianças e mães e pais juntos, né? Uhum. Então, esse é o nosso foco mesmo. Rede de apoio para essas famílias. Gente, e as duas mães, durante a gestação, pintando parede, fazendo tudo, assim, uma loucura. E tá lá, e é um filho, né, de É um filho. O vocês. Materlep tem 5 meses, a Alice, minha mais nova, tem 4. É. Eu queria que vocês resumissem pra gente, em uma frase, uma palavra, o que é essa realização pra vocês, desse projeto? Olhar esses 5 meses que passaram, toda a pandemia, todo o desafio que a gente viveu e agora esse projeto florescendo. Resume pra gente, como é que é olhar pra isso tudo e Ai, eu ver acho que essa rede se formando lá? parece que a gente chegou no pódio, assim, É. né, aquela sensação de vitória mesmo. Quando a gente inaugurou, a gente chorou Nossa, a muito, gente né. chorava, eu grávida, Ah, chorava, as pessoas eu litros. falava: "Ai, não acredito que nosso filho Foi ó nasceu". foi É, bem assim mesmo. E acho que a gente ainda vive isso até hoje, né, a sim. cada passinho, cada conquista que a gente dá, a gente sente que, principalmente, a nossa missão está sendo cumprida, né, porque ali não é um lugar para atender só eu e a Má, e sim para É, atender o maior número de mães possíveis. E vida longa aí ao vida Materlep longa ao Materlep. que E é Vida é engra longa, Materlep. é. Gente, muito feliz, eu adorei conhecer a história de vocês. Eu Fala um acho pouquinho que das redes sociais, fala um pouquinho do endereço pra sim, gente, é para as pessoas ótimo pra gente poderem seguir divulgar. vocês, A né? gente está em Santana, na zona norte, é na Rua Carlos Escobar 277, é bem pertinho da Avenida Brasleme, que é a avenida mais famosa lá de Santana. A gente está no Instagram, no LinkedIn. A gente vai divulgar aqui, vai colocar o arroba de vocês, o Tá. site, tudo direitinho para que as pessoas possam acessar, conhecer mais esse projeto. Quem quiser abrir a franquia, estão de portas abertas, não é mesmo? Isso, É, com em breve, certeza. em breve. Em breve. E contratar serviços, né? Porque tem os Sim, serviços individuais. nós temos lá Tem. psicólogas, fonoaudiólogas, nutricionista, esteticista. Tem mães que locam o espaço para poder trabalhar de lá. Então a gente sempre divulga as nossas mães de lá para trabalhar. Temos arquitetas, É. E o designer, tem de legal tudo é lá. assim, a psicóloga ela vai lá, aluga uma sala. Essa psicóloga tem um filho. E aí ela vai atender uma mãe que também tem o filho. Então, o filho do paciente, a filha da psicóloga, ficam os 2 brincando enquanto o atendimento acontece. Então a gente fez questão de colocar estética, atendimento com fono, fisioterapeuta, psicóloga, pediatra, A ideia é que tudo que uma mãe eh, precise, ela encontre lá. Tem inclusive manicure, manicure, manicure gente. também a gente Muito colocou, bom. então tudo assim, tudo no mesmo espaço. Preciso de uma Às Muito ve bom. às vezes, se a mãe quer só tomar um café e descansar, ela pode ir também, que tem um espaço para o filho ficar. Então, assim, se tiver algo que ainda não tem no Materlep que vocês precisam, falem com a Que gente, a que a gente gente dá um também jeitinho dá um de colocar. jeitinho. Até sofá pra mãe dormir a gente já colocou, que as mães Verdade. pediram. Eu gostaria que as mães mandassem pra gente sugestões Boa, boa. do Uhum. Boa. que elas mais gostariam que tivesse num espaço de coworking familiar como esse. Então, mandem sua sugestão, coloquem aqui nos comentários o que vocês gostariam. Também o que vocês gostariam de ter um tempinho a mais para fazer o quê?
Então, tipo assim, eu Uhum. adoraria deixar meu filho 2 horinhas lá no Materlep para fazer o quê? Ou então, o que eu gostaria de fazer num espaço como esse enquanto meu filho está brincando? Mandem pra gente aqui, vamos conversar, até para a gente poder entender, assim, espaços compartilhados como esse, o que falta, né, para essas mulheres, né, conseguirem exercer as suas profissões com plenitude, sem deixar os filhos de lado. Uhum. E Exatamente. a gente faz um trabalho também de despertar isso, né, porque às vezes a mãe não sabe que ela tem um problema que pode ser resolvido, né. Então, às vezes, a mãe tá lá achando que tá adoecendo, surtando, igual a gente já surtou várias vezes, e às vezes ela não sabe que existe essa solução e que a gente tá aqui justamente para oferecer Pra esse tirar apoio. essa carga que muitas vezes é invisível, né, e a mãe fica lá carregando, sem nem perceber que ela tá carregando. Então a Materlep veio pra isso mesmo, pra ajudar essas mães. Ai, muito Gente, legal, eu muito legal. adorei. Meninas, eu quero super agradecer a presença de vocês aqui hoje, o tempo de vocês para virem aqui contar um pouquinho do espaço e que a gente possa inspirar, não é mesmo? Sim, Empresas até que abram Sim. espaços para as Uhum. mulheres trazerem seus filhos e estarem mais perto dos seus filhos, para que possa ser uma convivência, um dia a dia da maternidade mais leve, não é mesmo? Mais equilibrado. assegurando a criança estar perto desse cuidador, né, porque a criança quer ficar com a mãe. E hoje em Então, dia muitas empresas estão híbridas, né, então as mães estão ainda se desdobrando para trabalhar com a criança de casa, então podem vir para o Materlep que a gente viu, mulher? abraça Vocês todo podem mundo. ir para o Materleve, que lá vocês vão encontrar um espaço de acolhimento, um espaço de certeza. escuta e de pertencimento, né, Com que é isso que a certeza. gente quer, que a É o gente que a gente mais busca. busca, não é mesmo? Sim. Então é isso. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, A gente gente. vai ficando por aqui. Então mandem seus comentários, curtam, compartilhem. Vamos que vamos, porque é isso. Maternidade é isso. A gente está aqui para evoluirmos juntas. Juntas Com a gente certeza. vai mais longe, Com né, certeza. gente? Que mais certeza. mulheres possam se dar as mãos, assim como vocês se deram e assim como a gente está se dando agora. Verdade. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo para Beijo. vocês e até o próximo Fique com programa. Deus. Tchau, tchau.